Olá, graça e paz, tudo bem com você? Como está a tua mente e o teu coração? Eu gostaria de trazer uma palavra de fé e esperança para a tua vida. E hoje eu gostaria de falar com você sobre algo muito pertinente no tempo de hoje. É um texto muito antigo, mas que faz muito sentido para os dias de hoje. Hoje nós sabemos que a doença do século aí é a ansiedade e tem acarretado muitos jovens com ansiedade, sintomas de depressão. E eu gostaria de começar a falar com vocês fazendo uma simples pergunta. O que tem roubado a tua alegria? O que tem te deixado angustiado? Já parou para pensar nisso? Filipenses 4:4, Paulo diz assim: Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o que tem roubado a tua alegria? O que tem tirado a tua alegria na presença do Senhor? Eu gostaria de trabalhar um texto aqui com vocês no Antigo Testamento, que é lá em 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14, que diz assim: O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno, mandado por Deus, e atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envia-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou muito satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava. Comecei fazendo a simples pergunta: o que tem roubado a tua alegria? Note que aqui no capítulo 16 de 1 Samuel, no versículo 14, o texto diz o seguinte: O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O que fez o Espírito do Senhor se retirar de Saul? Lá no começo do livro de 1 Samuel, o povo quer um rei e escolheram Saul como rei. Saul foi ungido rei e venceu algumas batalhas, foi vitorioso naquilo que foi proposto. Só que um dia ele iria enfrentar uma batalha muito arriscada, vamos dizer assim. Havia o risco de perder essa batalha, falando humanamente, né? Na proporção humana. E Samuel disse: Saul, me dá 6 dias. 6 dias eu vou estar em oração, vou estar em jejum, vou estar falando com o Senhor para que Ele nos dê essa vitória. No 7º dia, eu me apresento e faço o sacrifício em prol da nossa vitória, da vitória do povo de Israel. Chegado o 7º dia, Samuel não tinha aparecido. O povo com medo, porque o profeta não veio fazer o sacrifício, começou a se dispersar e ir embora. E Saul, com medo de perder a multidão, ele resolve fazer o sacrifício. Ele desobedece a Deus. Quando Saul termina de fazer o sacrifício,
Samuel chega e diz: Saul, que tu fizeste, Saul, não te ordenou o Senhor que tu não poderia sacrificar. Só o profeta pode fazer isso. Só o sacerdote pode fazer isso. Tu fosse ungido rei, não sacerdote. Por causa da tua teimosia, da tua desobediência, teu reinado foi desaprovado. Muitas vezes também somos pegos assim, desaprovados. Porque na ânsia de querer agradar outras pessoas, desobedecemos a Deus. Talvez a intenção tenha sido até boa. Ele viu seu povo triste, cabisbaixo, com medo. Ele resolveu dar o seu jeito. Diferente da gente. Às vezes a gente, por medo, quer dar o nosso jeito. Às vezes a gente, querendo acertar, erramos. E Samuel diz a Saul assim: Saul, mais vale obedecer do que sacrificar. A nossa obediência, ela vai gerar em nós um coração grato. Ela vai gerar em nós uma oferta agradável ao Senhor. Mas na frente você vai ver também que Saul desobedece mais uma vez. E esse é um dos motivos de que o Espírito do Senhor se apartou de Saul. O Espírito do Senhor se apartou de Saul, trazendo consigo tormenta. Porque quando a gente estamos fora do caminho do Senhor, quando o Espírito do Senhor se afasta de nós, estamos perdidos. Note que Saul não conseguia dormir. Uma inquietude. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia se concentrar, ele não conseguia fazer nada. Perturbado. E os seus servos, eles lhe dão um conselho. Saul, esse seu problema é espiritual. Eles não dão um chá de camomila para acalmar Saul. Eles não indicam um diazepam, um Rivotril. Não sou contra o uso de medicações. Não estou falando disso. Mas o problema aqui é específico. É espiritual. Então eles dizem o seguinte: procure alguém que toque a harpa. Porque aí ao tocar a harpa, o espírito que te atormenta afastará. E você certamente se acalmará. Você vai conseguir dormir, Saul. E Saul olha para eles e diz assim: então traz alguém, agora que toque bem. Toque bem. Saul não pede qualquer um. Ele diz: ó, traz, mas alguém que toque bem. E nós podemos aprender aqui com esse tocar bem. Que nós devemos estar prontos. Devemos manejar bem, porque aparecerão Saúls em nossa vida. Aparecerão pessoas atormentadas, ansiosas, só esperando uma palavra, só esperando o tocar da harpa para que ela se acalme, para que o Espírito de Deus possa possuí-la de uma forma trazendo alegria, de uma forma tremenda, com que a paz volte a reinar na sua vida e na sua mente. Eu não sei em qual momento você está se encontrando. Eu não sei se é de Saul. Se for de Saul, eu quero trazer uma palavra de esperança. Eu quero ser um Davi na tua vida. Mas se você já passou por esse processo e hoje você já amadureceu, já está com alegria no teu coração, já encontrou a Cristo novamente, você já se encontrou com Ele, eu quero te desafiar a ser um Davi na vida de alguém. Então te prepara, esteja pronto, porque aparecerão Saúl na tua vida. No capítulo 16, no início, Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um rei no lugar de Saul. E é apresentado todos os filhos de Jessé, menos um, Davi. E todos Deus tinha reprovado. Então Samuel olha para Jessé e diz assim: ó, você tem mais algum filho? Porque todos esses Deus o reprovou. Tem mais alguém? Jessé olha e diz assim: tem sim. Ah, tem. Tem o Davi, o Davizinho. É o moço, ele está lá tomando conta de ovelhas. Samuel diz: então manda que ele venha, porque ninguém sentará à mesa até que ele chegue. E Davi, ao chegar na presença de Samuel, o Senhor disse a Samuel: eis aí o ungido, eis aí o meu rei, eis aí o meu escolhido, unge-o como rei. Talvez você seja como Davi, mas moço, aquele que ninguém dá nada,
aquele que talvez a sua família tenha esquecido, aquele que por mais que você esteja fazendo algo, eles não lembram de você. Talvez você seja o único cristão na tua casa, esquecido pelos teus familiares. E é isso aí, Deus manda te dizer: eis aí o meu escolhido. Deus te escolheu. E a escolha de Deus, ela não para em ti. É para que tu seja bênção na vida de Saul. E por mais que a tua parentela, por mais que no teu meio esqueçam de ti, que não deem nada por ti, assim como o texto mais na frente vai dizer, alguém lembrará do teu nome. Alguém vai lembrar de você. Então esteja pronto, porque os servos de Saul dizem assim, ó, tem um homem, tem um jovem chamado Davi, e com certeza, quando ele vier aqui tocar, tu ficarás bem. Porque eles dizem assim, ó, o Senhor é com ele, o Senhor é contigo. Então te prepara, prepara-te, porque o Senhor te ungiu, o Senhor te escolheu. Ele diz, é esse aí, ó, o meu escolhido. E note que quando Saul chama Davi à sua presença, o texto continua dizendo que todas as noites, quando Davi tocava, Saul sentia alívio, aliviado. A paz voltava, que a presença do Espírito Santo, através da vida de Davi, trazia conforto e consolo para Saul, ao ponto dele querer que Davi morasse consigo no palácio. Lembra que Samuel ungiu Davi rei? Agora ele está no palácio. E lá na frente você vai ver que ele tornou-se rei. Se Deus te prometeu, se tu tem promessas do Senhor, aguarda, elas irão se cumprir. Com o passar do tempo, Saul, com ciúmes, irado por causa de uma canção. A história de Davi quase todo mundo conhece. A vitória contra Golias, derrotando os filisteus, outras batalhas que Davi venceu. E o povo fez um cântico dizendo: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso suscitou a inveja, a ira de Saul e fez com que ele se voltasse contra Davi e passou agora de amor a ódio. Aquele homem que trazia paz, agora eu tenho como inimigo. Talvez você tenha cuidado da vida de alguém. Talvez você tenha dado todo apoio, todo suporte. E essa pessoa agora se voltou contra você. Davi, em algum momento, teve Saul como inimigo? Não. Saul tinha como inimigo, mas Davi não. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de ferir Saul. E ele diz assim: tocaria eu no ungido do Senhor? Talvez essa pessoa quem você tenha cuidado, tenha dado tanto zelo, se voltou contra você hoje. Mais na frente, no reinado já estabelecido de Davi. Davi para, pensa, diz assim: há alguém da casa de Saul que eu posso usar de benevolência, que eu posso usar da bondade de Deus? Opa! Mas Saul tentou matar Davi até o dia da sua morte. E Davi ainda quer usar de benevolência. Davi ainda quer usar de bondade para os parentes, os herdeiros do trono de Saul. E assim ele fez. Existia um chamado Mefibosete. Mefibosete, manco, sem nada para oferecer. Davi olha para ele e diz assim, ó, tu comerás na minha mesa. Todos os filhos de Davi estavam ali, na mesa, para comer. Mefibosete também. Davi o adota como filho. Davi tem ele como seu filho. O que é que eu quero te dizer nessa noite? É que você é filho. Apesar das dificuldades, apesar das situações adversas. Me lembro quando Jesus foi ser batizado com João Batista. Ao ser batizado, uma voz disse assim, ó, este é o meu filho, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer. Este é o meu filho. Terminando o batismo,
Jesus é levado para ser tentado. E a primeira coisa que Satanás fala para Jesus é o seguinte: se és filho, faz com que essa pedra se transforme em pão. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Se fosse, confesso, se fosse nós, tendo o poder de transformar, não transformaríamos? Lembra de Saul? Saul achou que poderia dar um jeito e foi rejeitado. Mas a pergunta de Satanás é o seguinte: se tu és filho, o problema não está em transformar a pedra em pão, mas é colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és filho, Jesus há pouco tempo tinha ouvido uma palavra dizendo: tu és meu filho. Davi, quando entra na presença de Samuel, o Senhor diz assim: ó, este eu escolhi, este será o meu rei, este será quem vai ser o meu ungido. Então Jesus, no seu batismo, ouviu essa voz dizendo: este é o meu filho em quem tenho prazer. E Satanás, ao tentá-lo, a primeira pergunta que ele faz é o seguinte: se tu és filho, ele quer colocar a dúvida no coração de Jesus, se tu és filho. E a primeira coisa que ele faz na minha vida e na sua vida é essa pergunta, é essa interrogação em nossa mente. Será que eu sou filho? Mas eu estou passando por tanta dificuldade. Será que eu sou filho? Mas isso está acontecendo comigo. Será que eu sou filho? Mefibosete está na terra de Lodebar, na terra do esquecimento, passando por dificuldades. A gente não sabe qual a situação dele, só sabe que ele era aleijado. Aleijado no tempo bíblico. Deveria viver na rua, estar de esmola, sendo pedinte. Mas olha o que o texto fala. Quando Davi pergunta se há alguém da casa de Saul que ele pode usar de misericórdia, um homem chamado Ziba, que trabalhou na casa de Saul, disse assim: Senhor, há um filho de Jonathan chamado Mefibosete. Ele é aleijado dos pés. E Davi diz assim: onde esse homem se encontra? Onde esse garoto se encontra? Ele olha para Davi e diz assim: ó, ele está na casa de Maqui. Ele não ficou desamparado. Mefibosete, aleijado, não estava na rua. Enquanto a graça do Senhor ainda não tinha o alcançado para trazê-lo até a casa do rei, trazê-lo de volta, a misericórdia de Deus nunca deixou de estar presente na sua vida. Por mais dificuldade que você está passando, a misericórdia do Senhor nunca deixou de estar presente na tua vida. Deus levantou Maqui para cuidar desse menino. Agora já é um homem. Provavelmente, no seu deserto, na sua dificuldade, Deus tem levantado alguém. Se não levantou, se esse é o momento que você está passando, Deus levantará um Maqui para te ajudar, para te socorrer. Deus diz assim: tu és meu escolhido, tu és meu filho em quem eu tenho prazer. Satanás pode estar querendo colocar essa dúvida na tua mente. Mas o mais interessante é que nós somos filhos adotivos. E o filho adotivo, ele não é desprezado. Ele não é inferior. Porque talvez você tenha tido um filho. Você o ama. Mas possa ser que seu filho, ele veio num momento indesejado. Você não tinha se programado. Foi de repente, aconteceu. Você o ama. Mas possa ser que tenha sido um acaso para você. Tipo, eita, eu não contava com isso. Eu tinha planos, eu tinha projetos. E veio meu filho. Teu filho de sangue natural. Teu filho natural gerado por ti. Talvez não tenha sido escolha. Mas já pensou se você for adotar uma criança? Você que está escolhendo. Você está dizendo, eu quero. Então, quando você diz, eu quero, é porque você quer esse filho. Você escolheu ter esse filho adotivo. E é assim que a Bíblia nos apresenta, como filho adotivo. Assim como Davi adotou Mefibosete. Ele disse, eu quero Mefibosete na minha mesa. Deus fez isso comigo e com você. Deus olhou para nós, independente da nossa condição miserável, independente do nosso pecado, independente da nossa pequenez, independente se nós estávamos esquecidos lá em Lodebar, lá no pasto como Davi estava.
Deus olhou para você e disse: eis aí o meu escolhido. Você é filho de Deus. Tenha isso na tua mente. Tenha isso no teu coração. Por mais que esteja difícil, você é filho de Deus. E adotivo. Filho adotivo. Ele quer você. Ele quis você como filho. Você é filho. Você foi escolhido. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. E até a próxima. Amém.